Gálatas, capítulo 1, versículo 1 até o 12. Paulo escrevendo para os irmãos que haviam se convertido ali na região central da Turquia. Quem lhes escreve esta carta sou eu, Paulo, representante não de pessoas, nem de qualquer agência humana, mas apóstolo de Jesus, o Messias, e do Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele introduz a si mesmo, tipo assim, naquela época era costume iniciar uma carta dizendo quem era o remetente. Ele está dizendo, o remetente sou eu, Paulo. E depois ele vai dizer qual é a sua prerrogativa, por que ele tem essa liberdade ou tem essa autoridade de estar escrevendo uma carta para aqueles irmãos. Ele diz assim, eu não estou aqui representando nenhuma pessoa e não estou aqui representando nenhuma agência humana, não estou vindo aqui no nome de uma organização tal ou de uma companhia Y, eu estou vindo aqui no nome de Jesus, o Messias, como apóstolo. Apóstolo, já estudei com vocês em outros lugares, mas apóstolo é alguém que foi enviado no lugar de outra pessoa, como se fosse um embaixador, alguém que vai no lugar do outro, representando o outro, com a autoridade do outro, com a mesma possibilidade de tomar atitudes e tomar decisões que o outro teria, um representante legítimo, um representante oficial do outro. Então ele diz assim, não sou representante oficial de pessoas, sejam quais forem, e não sou representante oficial de nenhuma organização, seja igreja, seja qualquer tipo de organização, eu sou representante direto do Messias, de Jesus o Cristo. Ele diz assim, e do Pai que o ressuscitou dos mortos. Então, aí ele já carrega a introdução de si mesmo, a sua apresentação de bastante autoridade, porque não apenas ele diz que ele está representando Jesus, mas ele está dizendo assim, eu sou representante de Jesus e do Pai, porque Jesus era o representante do Pai, e eu sou representante do Filho e do Pai que o ressuscitou dos mortos, ou seja, ele está trazendo aqui para a conversa a realidade da ressurreição de Jesus. A pessoa que me autorizou a escrever para vocês é nada menos, nada mais do que o Deus do universo. Aquele que é capaz de dar vida, aquele que é capaz de trazer alguém de volta à vida, como ele demonstrou na ressurreição de Jesus, o Messias. E ele diz assim, estou escrevendo na companhia de muitos outros irmãos as diversas igrejas da Galácia, na Turquia Central. A segunda coisa que ele faz, ele diz quem é o recipiente, ou as pessoas que vão estar recebendo, os destinatários daquela carta. Irmãos das igrejas, diversas igrejas que já existiam na Galácia, região central da Turquia. Daí ele faz, depois dessa saudação, explicar quem é que está escrevendo, para quem está escrevendo, ele vai trazer a saudação tradicional, que é, a gente diz assim, de graça e paz. Eu traduzi dessa maneira, o favor amoroso e o shalom de Deus, o Pai do Senhor Jesus, o Messias, cubra todos vocês. A bênção que eles declaravam um ao outro era de duas coisas, o favor e a paz. O favor de Deus é aquilo que traz paz. Por isso que sempre começava com o favor. Nas outras versões diz assim, a graça. Graça é um favor de Deus, alguma coisa que Deus te fez sem que você tivesse nenhuma direito legítimo sobre aquilo, simplesmente uma coisa que Deus derrama sobre você pela sua bondade, o favor amoroso, o favor que Deus faz porque Ele nos ama, o favor amoroso e o shalom, a paz completa, o shalom no sentido da palavra hebraica, shalom significa uma paz que envolve todos os nossos relacionamentos, que coloca os nossos relacionamentos numa posição de estarem íntegros, de estarem não desfeitos, não quebrados, que essa paz de relacionamentos íntegros e o favor de Deus, que é um bem que a gente não merece, estejam sobre todos vocês. Essa é a bênção que ele traz sobre aqueles irmãos ali. Em sintonia com o coração de Deus, nosso Pai, o Messias se entregou pelos nossos pecados para nos comprar das maldades escravizantes deste sistema. A Ele toda a honra no tempo e na eternidade. Amém. Aí ele vai dizer uma outra coisa muito importante, que o ato redentor de Deus, a salvação que Deus nos traz, a graça e a paz que Ele pode nos
a derramar sobre a nossa vida, vem por conta de que não há nenhuma incongruência, nenhuma inconsistência na intenção, no coração, no desejo, na vontade da Trindade. Às vezes nós temos uma visão distorcida de que Deus no Antigo Testamento era um Deus bravo, um Deus que queria punir, um Deus que queria fazer mal para as pessoas, um Deus cruel. E depois em Jesus Cristo, no Novo Testamento, o Deus Jesus Cristo é aparentemente um Deus mais bondoso, que ama as pessoas, que faz o bem, que cura, que faz milagres. E parece que tem dois deuses, e um é do Antigo Testamento, o outro é do Novo, e o Deus do Novo Testamento é um Deus melhor, um Deus mais bonzinho, pelo menos mais melhor para nós lidarmos com ele. O que a Bíblia ensina não tem nada a ver com isso. A Bíblia ensina claramente que Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aqui ele está dizendo a mesma coisa, em sintonia com o coração de Deus, o Pai. O Messias se entregou pelos nossos pecados para nos comprar da maldade escravizante desse mundo. A intenção de nos salvar, de nos buscar, de restaurar a nossa vida é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que essa é uma doutrina complexa, mas a ideia da Trindade é de que não há confusão, não há incongruência, não há inconsistência na pessoa de Deus. Deus não é esquizofrênico, Deus não tem um pai que pensa de um jeito, um filho que pensa de outro e o Espírito Santo que dá um jeitinho lá e amarra todas essas coisas juntas. Não, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre no mesmo caminho, na mesma sintonia, na mesma vontade, na mesma intenção. Aí ele começa a dizer a preocupação que levou ele a escrever esta carta. Estou preocupado, profundamente chocado, por ver a rapidez com que vocês estão se divorciando daquele que os chamou na sua bondade graciosa, de novo essa palavra graça, no seu favor imerecido, na sua bondade graciosa, e trocaram essa pessoa, Jesus, por um outro evangelho, que obviamente não pode ser outro. A verdade é que algumas pessoas têm confundido vocês na intenção de corromper o Evangelho de Cristo. Se nós mesmos, ou até um anjo, mensageiro do céu, viesse pregar a vocês um Evangelho diferente do que já temos proclamado, considerem essa pessoa como uma pessoa maldita ou como uma pessoa amaldiçoada. Ou seja, era tão importante para Paulo a essência da pregação, isso mesmo que eu estou dizendo aqui. Se você vem com um Evangelho em que Jesus é diferente do Pai, em que o Antigo Testamento está em conflito com o Novo. Essas compreensões exóticas da Escritura levam você para um evangelho diferente. Ele diz assim, isso é coisa séria, e a pessoa que vier trazendo esse tipo de mensagem para vocês seja considerada uma pessoa maldita, que não quer o bem de vocês, mas que quer o mal, e que ela mesma merece o mal. Digo, insisto e repito, se alguém vier pregar para vocês um evangelho diferente do que vocês já têm recebido, venha sobre ela a maldição de quem jura em falso. Ou seja, é uma pessoa mentirosa, está trazendo coisas que são sérias, que são juramentos, no sentido que são promessas e palavras do próprio Deus, e estão trazendo isso com falsidade. Em outras palavras, fake news é coisa séria para Deus. Se você se engatar no fake, você nunca vai chegar no verdadeiro. Então, estou tentando agradar as pessoas ou a Deus? O que vocês acham? Tenho por acaso qualquer interesse em ficar bajulando os outros? Se eu fosse um bajulador de pessoas, já não seria mais servo do Messias. Então ele está falando, o conflito é entre agradar pessoas e agradar a Deus. As pessoas que estão vindo até vocês querem que vocês agradem ou se apeguem àquilo que elas estão ensinando, e não à essência daquilo que Deus já ensinou a vocês. Por isso posso lhes garantir, a boa notícia, o evangelho que vocês ouviram de mim, não veio de homens. Ele está querendo fazer essa distinção. O que eu estou trazendo para vocês não é a minha decisão, não é a minha palavra, não é o que eu penso ser o evangelho, mas é o evangelho que veio de Deus, a notícia que o próprio Filho de Deus declarou nessa terra. E eu não o recebi, não recebi este evangelho, esta mensagem, de pessoa alguma e nem aprendi com ninguém. Foi uma revelação direta do ungido, o Messias, Jesus, para mim. Muito bem, então
esse é a introdução que ele está fazendo à carta, e daqui para frente ele vai dizer quem são essas pessoas, o que elas estão ensinando e para onde que esse caminho vai, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma boa semana.